Boa tarde, meus queridos alunos do 7º ano. Professor André aqui para mais uma aula de matemática. E hoje nós vamos falar sobre frações equivalentes. Eu quero ajudá-los na resolução dos exercícios dessa semana que a professora Luciana gentilmente organizou para vocês. Hoje, 25 de maio, terça-feira. Vamos começar? Então vamos lá. O primeiro exercício. Vou ler com vocês o enunciado. A professora Márcia entregou para os estudantes uma folha de papel sulfite e pediu que eles pintassem uma parte da folha. Observe como alguns estudantes resolveram. Então, o Alan pintou desse jeito, aqui em azul, o Renan desse jeito, aqui em cinza, e a Helena aqui dividiu a folha dessa forma e pintou desse jeito. Item A. Escreva as frações que representam as partes de cada folha de sulfite. Então, nós temos que escrever uma fração que representa quanto o Alan, o Renan e a Helena pintaram da folha. Veja, o Alan dividiu a folha em 2 e pintou uma das duas partes. Então, o Alan pintou 1 de 2, ou 1 meio. Já o Renan dividiu a folha em 4 partes e pintou 2. Então, ele pintou 2 de 4, ou 2 quartos. E a Helena, que dividiu a folha em 8 partes e pintou 4, então a fração da Helena é 4 de 8. Eu sei que você é inteligente e você já deve ter percebido. O número que vai embaixo é o total de partes que a folha foi dividida. E o número que está em cima é quantas partes dessa folha toda foram pintadas. Não é isso? O número que está embaixo nós chamamos de, como quem lembra? Isso, denominador. E o número de cima nós chamamos de numerador. Então, é só você encontrar qual das alternativas aqui tem as 3 frações. O Alan meio, o Renan 2 quartos e a Helena 4 oitavos. Vamos para o próximo? O que você observa em relação às partes pintadas de cada folha de sulfite? O que você consegue observar aqui? Que tanto o Alan quanto o Renan e a Helena pintaram a mesma parte da folha de sulfite. Os 3 pintaram a metade da folha de sulfite. Então, todos eles pintaram a metade da quantidade de pedaços que eles dividiram a folha. Todos eles pintaram a metade da folha. Então, todos eles pintaram a mesma quantidade. Então, qual dessas duas afirmações vocês acham que vale para o desenho ali do Alan, do Renan e da Helena? Que a fração de cada um deles não representam a mesma parte do inteiro ou que representam a mesma parte do inteiro? O que é que vocês acham? Qual dessas duas, hein? Eu já disse aqui no vídeo. Se você não entendeu, pausa um pouquinho, volta, que está dito no que eu falei agora há pouco. Vamos fazer agora a questão 1C. Aqui. Qual desenho representa a outra maneira de pintar a mesma parte da folha que os estudantes da professora Márcia pintaram? Então, qual desses 3 desenhos representa a metade da folha? Porque foi isso que os 3 pintaram, né? A metade da folha. Qual desses 3? Bom, você que já é muito esperto e esperta, já percebeu que a figura que equivale à metade da folha é a figura C. Por quê? Porque foram pintados 6 quadradinhos, de um total de 12. Então, foram pintados 6 dozeavos da folha, ou a metade da folha, já que 6 é metade de 12. Ok? Dei a resposta para vocês dessa, hein? Vamos lá. Próxima questão. Aqui. Vamos ler com cuidado. A professora Márcia explicou para a turma que uma das maneiras de encontrar fração equivalente é comparar o resultado da divisão do numerador pelo denominador. Por exemplo, 1 meio é igual a 1 dividido para 2, que é igual a 0,5. Vamos ver isso? Vamos ver aqui na calculadora? 1 meio é igual a 1 dividido para 2. 1 dividido para 2, igual
a 0,5, que é o que está escrito aqui. 2 quartos é igual a 2 dividido para 4. Então, vamos zerar a calculadora. 2 dividido para 4 igual, olha, 0,5. Assim, 1 meio e 2 quartos são equivalentes, pois os resultados da divisão são iguais a 0,5, a meio. Ela entregou para cada um deles alguns desenhos e pediu que escrevessem a fração e também a representação decimal da parte pintada em relação à figura toda. Então, o que é que vocês precisam fazer? Para cada desenho desses, vocês vão ter que escrever qual é a fração e qual é o número decimal que essa fração representa. Como a gente faz mesmo para achar o número decimal? A gente recorre à calculadora e faz a continha. Vamos lá? Vou manter a calculadora aqui zerada. Vamos fazer esse exercício juntos. Na figura A, em quantas partes a folha está dividida? Em 1, 2, 3, 4, 5. E quantas partes estão pintadas? Uma só. Então, a fração é 1 parte de 5. 1/5. Qual é o número decimal? 1 dividido para 5, igual 0,2. 0,2. Vamos ver a próxima. São 2 partes pintadas de um total de 1, 2, 3, 4, 5, vezes 2, 10. De um total de 10. Então, a fração é 2 décimos. Vamos fazer a continha. 2 dividido por 10, 0,2 de novo. Então, 2 décimos é o mesmo que 0,2. 1/5 é o mesmo que 0,2. E como deram os mesmos resultados decimais, 1/5 e 2 décimos são frações equivalentes. Vamos ver o próximo. Você já deve ter percebido que o decimal também vai dar 0,2. Mas vamos confirmar? Foram pintadas 1, 2, 3, 3, de um total de 1, 2, 3, 4, 5, vezes 3, 15, né? 5 por 3 dá um total de 15 partes. Então, a fração que está pintada aqui é 3/15. Qual é o decimal? Vamos lá na calculadora. 3 dividido por 15 igual 0,2. Então, essas 3 frações aqui, 1/5, 2 décimos e 3/15, são frações. Qual é a palavrinha mesmo? São frações equivalentes. Muito bom. Ótimo. Próximo exercício. Aqui. A dona Conceição, avó de Olavo e Leandro, foi fazer um bolo de brigadeiro e um bolo de cenoura. 2 bolos diferentes. Os 2 com cobertura de chocolate. Ela teve dúvidas em relação à quantidade de chocolate que ela utilizaria nas receitas e verificou que precisaria de 500 gramas de chocolate em barra para a cobertura dos bolos. Ela chamou seus netos para ajudá-la. Quem está correto? Leandro, Olavo ou os 2 estão corretos? Então agora a gente precisa entender o que é que cada neto disse para a vovó, para sua avó. Então a avó disse para eles assim: meninos, eu preciso colocar 500 gramas dessa barra de chocolate de 1 quilograma. Vocês podem me ajudar? Então a vovó tinha uma barra de 1 quilograma e precisava colocar 500 gramas para fazer a cobertura. O Leandro disse assim: vovó, é só a senhora colocar meia barra. Olha a fração que o Leandro usou: 1/2, que é metade da barra. Já o Olavo disse o quê? Não, vovó, a senhora tem que colocar 2 quartos da barra. 2 quartos. Qual dos 2 estão corretos? Você já deve ter percebido, né? Você já sabe que 1 quilograma tem 1000 gramas e que meio quilograma
é a mesma coisa que a metade da barra. A metade de 1.500. 500 gramas. Ótimo. Mas e 2/4? 2/4 é o mesmo que 1/2. Lembra lá do exercício 1? O tanto que o Renan dividiu a folha sulfite não era igual ao que o Alan tinha dividido? Pois bem, 2/4. 2/4 é a mesma coisa que 1/2. 2/4 de quilograma é o mesmo que 500 gramas. Qual dos dois estão corretos? Os dois, porque os dois disseram que a vovó precisaria colocar 500 gramas. Então já tem aqui a alternativa. As frações 1/2 e 2/4 são frações equivalentes, porque equivalem à mesma parte de um inteiro. Próxima questão, aqui. Dona Conceição colocou os bolos em formas retangulares de mesmo tamanho e cortou conforme mostram as figuras. Responda as questões 4A, 4B e 4C. Então, o bolo de cenoura ela colocou numa forma retangular e dividiu esse bolo de cenoura em 8 pedaços iguais. Já o bolo de chocolate ela dividiu em 4 pedaços iguais. Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura. Qual a fração representa a quantidade de bolo de cenoura que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Então, se o Olavo comeu 4 pedaços do bolo de cenoura, vamos marcar aqui 1. E eu posso pintar em qualquer lugar, né? Posso pintar. Vamos supor que ele tenha comido esse cantinho aqui da forma. 2, 3. E aí ele não quis comer esse, ele quis comer esse. Só para que vocês percebam. O Olavo, então, comeu 4/8 da forma de bolo. 4 pedaços de um total de 8. Está aqui a alternativa. E o Leandro comeu 2 pedaços do bolo de chocolate. Qual fração representa a quantidade de bolo de chocolate que ele comeu em relação ao bolo inteiro? Já o Leandro comeu 1 pedaço, 2 pedaços de um total de 4. Então, o Leandro comeu 2/4 do bolo. 2/4 do bolo. Quem comeu mais? O Leandro ou o Olavo? E aí, os dois comeram a mesma quantidade? O Olavo comeu mais? Porque o Olavo comeu 4 pedaços? Ou foi o Leandro que comeu mais? Porque os pedaços do Leandro eram maiores? Se vocês repararem bem, e aí o professor aqui deveria ter pintado aqui embaixo para ficar mais claro de vocês verificarem, né? Vamos pintar aqui embaixo. Aqui, 4 pedaços de 8. Se vocês repararem bem, tanto o Olavo quanto o Leandro comeram a mesma quantidade de bolo, porque 4/8 e 2/4 são frações equivalentes. Equivalentes. Muito bem. Então, vocês já sabem qual resposta dar aqui, correto? Ótimo. Próximo exercício, e é o último. Outra maneira de encontrar frações equivalentes. Então, vocês já viram que para encontrar frações equivalentes, vocês podem recorrer à calculadora. Né? A minha está parada aqui. Vou fechar ela. Isso. Mas existe também uma outra maneira de chegar nas frações equivalentes, que é multiplicar ou dividir o numerador e o denominador de uma fração por um número natural diferente de zero. Por exemplo, vejam essa fração aqui, 2/5. Eu posso multiplicar o numerador e o denominador por 2 e gerar 4 décimos. Essas duas frações são equivalentes. Multiplicar todo mundo por 3, 12 décimos. Se eu multiplicar o 12 por 3 e o 10 por 3, eu vou encontrar 36 trigésimos e são frações equivalentes. Ou multiplicar por 4, 7 vezes 4 dá 28, 9 vezes 4 dá 36, vou encontrar 28 36avos. São frações equivalentes.
Mas posso também dividir numerador e denominador por um mesmo número. Por exemplo, 2 quartos. Se eu dividir o 2 por 2 e o 4 por 2, 2 dividido para 2 dá 1, 4 dividido para 2 dá 2, dá meio. Essas duas frações, 2 quartos e meio, são equivalentes. Olha, posso dividir por 3 também. 3 dividido para 3 dá 1. 69 dividido para 3 dá 23. 3 69avos e 1 23avos são frações equivalentes. Muita atenção! Eu tenho que fazer a operação de multiplicar ou de dividir, mas tem que ser o mesmo número no numerador e no denominador. Eu não posso dividir o numerador por 5 e dividir o denominador por outro número. Tem que ser o mesmo, tá? Então, se eu escolhi dividir 1 por 5, tem que dividir o de baixo por 5 também. 15 dividido para 5. Aqui o professor escreveu bem em cima, aqui apagou, né? Vamos refazer. Aqui, 15 dividido para 5 e 25 dividido por 5. 15 por 5 dá 3, 25 por 5 dá 5. Essas duas frações aqui, 15 25avos e 3 quintos, também são equivalentes. Bom, considere as frações 1 quinto, 2 oitavos. Bom, pessoal, a conclusão desse exercício estará no próximo vídeo. Bons estudos, nos vemos até lá.